Dando prosseguimento à leitura do Shri Chaitanya Charitamrita e Srila Krishnadas Kaviraj, agora no primeiro capítulo do Adi Lila, verso 46, em que Srila Krishnadas Kaviraj Goswami está falando sobre Guru Tattva. Então ele primeiro faz o Mangalacharan, reverenciando todos os acharyas, reverenciando o Panchatattva, reverenciando Bhajandanandana, Shyama Sundar e Srimati Radhika, todos os habitantes de Vrindavana. E agora ele está para explicar Guru Tattva em mais detalhes. Ele cita o que Krishna diz para Uddhava no Srimad Bhagavatam, no 11º canto. Ele diz: Acharyam mam vijaniyam navamanita karhichit namatya bodhya suyata sarvadeva mayo guruhu. Que deve-se, Krishna está falando para Uddhava, deve-se saber que o Acharya sou eu mesmo e nunca se deve de respeitá-lo de forma alguma. Não se deve invejá-lo, considerando-o uma pessoa comum, pois ele é o representante de todos os semideuses. Aí Prabhupada comenta: este verso do Srimad Bhagavatam foi falado por Krishna quando Uddhava lhe perguntou a respeito das 4 ordens sociais, das 4 ordens espirituais, Varnashram. O Senhor especificamente lhe estava ensinando como um brahmachari deve comportar-se quando está aos cuidados do mestre espiritual. O mestre espiritual não desfruta das instalações oferecidas por seus discípulos. Ele é como um pai. Sem o serviço atento dos pais, o filho não consegue crescer saudavelmente até chegar à fase adulta. Da mesma forma, sem o cuidado do mestre espiritual, o discípulo não pode elevar-se ao plano do serviço transcendental. Então, o mestre espiritual também se chama Acharya, ou o professor transcendental da ciência espiritual. Deixa eu fechar essa janela só um minuto. O Manu Samhita explica os deveres de um Acharya, descrevendo que o mestre espiritual fidedigno aceita cuidar dos discípulos e ensinar-lhes o conhecimento védico com todas as suas complexidades, e lhes dá também o segundo nascimento. Então, Manu Samhita, capítulo 2, verso 140, está falando de 3 encargos ou 3 deveres do Acharya. Primeiro, ele aceita cuidar dos discípulos. Segundo, ele lhes ensina todas as complexidades do conhecimento védico. E terceiro, ele lhe dá Diksha, segundo nascimento. A cerimônia realizada para iniciar o discípulo quanto ao estudo da ciência espiritual chama-se Upamiti, ou função que aproxima o discípulo do mestre espiritual. Aquele que não pode ser trazido para próximo do mestre espiritual não pode ter um cordão sagrado, e por isso ele é indicado, por isso ele é considerado Shudra. Então, se o discípulo não recebe a misericórdia de Gurudeva e não lhe é investido o cordão sagrado, então ele deve ter as qualidades de um Shudra. O cordão sagrado sobre o corpo de um Brahmana, Kshatriya ou Vaishya é o símbolo da iniciação dada pelo mestre espiritual. Esse cordão não vale nada se é usado apenas para ostentar uma descendência elevada, né, como acontece, ou como acontecia e ainda hoje acontece na Índia, e essa é uma das coisas que foi combatida por Gauranga Mahaprabhu e depois nos tempos modernos, especialmente por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada e Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada e Srila Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj. O dever do mestre espiritual é iniciar o discípulo
com a cerimônia do cordão sagrado, e depois deste samskara, ou processo purificatório, o mestre espiritual realmente começa a ensinar os Vedas ao discípulo. Então, o Shastra fala de 10, às vezes de mais samskaras, né? Como o samskara da procriação, da fecundação, da diva, né? Numa nova forma humana de vida, o samskara do nascimento, o samskara de dar o nome, vários samskaras, o samskara dos 6 meses, né? Anaprasana, e também o samskara do segundo nascimento. Só um minutinho. Então, Srila Prabhupada continua dizendo: uma pessoa nascida Shudra não está impedida de semelhante iniciação espiritual, contanto que receba a aprovação do mestre espiritual, o qual tem o dever, o qual está devidamente autorizada a conceder ao discípulo o direito de ser Brahmana, se ele o considerar perfeitamente qualificado. No Vayupurana, o Vayupurana define Acharya como aquele que conhece o significado de toda a literatura védica, que explica o propósito dos Vedas, que segue os regulamentos dos Vedas e ensina seus discípulos a agir da mesma maneira. Desculpa. Então, Srila Prabhupada está nos dando uma especificação muito interessante sobre o dever do mestre espiritual, né? Ele citou Manu Samhita e também o Vayupurana. Only out of his immense compassion. Apenas devido à sua compaixão imensa é que a personalidade de Deus se revela como mestre espiritual. Por isso, as atividades do Acharya não incluem nada senão o transcendental serviço amoroso ao Senhor. Ele é a suprema personalidade servidora de Deus, né? Ele é chamado de Sevaka Bhagavan. Vale a pena refugiar-se em semelhante devoto estável que se chama Ashraya Vigraha, ou a manifestação ou forma do Senhor, em quem podemos nos refugiar. Ashraya Vigraha, Gurudeva. Se alguém se faz passar por Acharya, mas não tem a atitude de servidão ao Senhor, esta pessoa deve ser considerada um ofensor, e sua atitude ofensiva o desqualifica de ser Acharya. O mestre espiritual fidedigno sempre se ocupa em serviço devocional ao Imaculado, a suprema personalidade de Deus. Isso é o teste para saber se ele é realmente uma manifestação direta do Senhor e um representante genuíno de Shri Nityananda Prabhu. Se ele é um servo imaculado de Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu. Semelhante mestre espiritual é conhecido como Acharya Deva. Influenciados por um temperamento invejoso e insatisfeitos devido à sua atitude de prazer dos sentidos, as pessoas mundanas criticam o verdadeiro Acharya. De fato, contudo, o Acharya fidedigno não é diferente da personalidade de Deus, e por isso invejar semelhante Acharya
é invejar a própria personalidade de Deus. Isso produzirá um efeito subversivo de compreensão transcendental. Ou seja, em vez essa pessoa invejosa, em vez de compreender a ciência transcendental, vai interpretá-la erroneamente. Como se mencionou anteriormente, o discípulo deve sempre respeitar o mestre espiritual como sendo manifestação de Shri Krishna, mas ao mesmo tempo devemos sempre nos lembrar de que o mestre espiritual nunca está autorizado a imitar os passatempos transcendentais do Senhor. Falsos mestres espirituais se fazem passar por pessoas idênticas a Krishna, sob todos os aspectos, para explorar os sentimentos de seus discípulos, mas semelhantes impersonalistas, a única coisa que eles conseguem fazer é desencaminhar os discípulos, pois sua meta máxima é fundir-se no Senhor. Isso é contrário aos princípios do culto devocional. A verdadeira filosofia védica é a Achintya Bheda Bheda Tattva, a qual estabelece que tudo é simultaneamente igual a Krishna e diferente dele. Srila Raghunatha Dasa Goswami confirma que esta é a verdadeira posição do mestre espiritual fidedigno e diz que devemos sempre pensar no mestre espiritual em função da relação íntima que ele tem com Mukunda Shri Krishna. Então aqui Srila Prabhupada citando um trecho do Mana Shiksha de Raghunatha Dasa Goswami. Srila Jiva Goswami, em seu Bhakti Sandarbha 213, explica bem claramente que a observação que um devoto puro tem do mestre espiritual e do Senhor Shiva como sendo iguais à personalidade de Deus existe do ponto de vista dos dois serem muito queridos do Senhor, mas não idênticos a Ele sob todos os aspectos. Então aqui Jiva Goswami está apresentando algo bastante complexo. Está explicando como o devoto puro ele vai respeitar Gurudeva e o Senhor Shiva como se estivesse respeitando o próprio Krishna. Quando a gente vê, por exemplo, quando Narada Muni vai visitar Shiva em Kailash, ele presta reverências a ele, fala para ele palavras de louvor, como se ele estivesse se dirigindo ao próprio Krishna. Mas ele faz isso porque Shiva é Vaishnava, não Jatashnava. Ele é o maior dos Vaishnavas. Então, assim, ele presta todas as honrarias e aceita Shiva como representante de Krishna, né? Que deve ser respeitado como o próprio Krishna. Por isso que quando a gente vê um Vaishnava ou uma Vaishnavi, a gente tem que ter uma atitude de muito respeito, né? Jamais alimentar críticas sobre quem quer que seja, né? É claro que, como Srila Prabhupada, nesse comentário, como ele está alertando, a gente também deve observar as coisas, né? Então, se a gente objetivamente observa algum comportamento estranho de um Vaishnava ou de uma Vaishnava, ou até de uma pessoa que aceita a função, vamos dizer assim, de mestre espiritual, a gente deve respeitosamente manter distância, mas não criticar, de qualquer maneira não criticar, né? Então, o que o mestre espiritual fidedigno faz é dar subsídios ao discípulo, dar elementos ao discípulo para o discípulo fazer o avanço espiritual, como o avanço espiritual pode ser feito, né? E não para enganar o discípulo, ensinando uma filosofia que não tem nenhum fundamento, que não tem nenhuma verdade, né? Aí Prabhupada continua dizendo aqui, seguindo os passos de Srila Raghunatha Dasa Goswami e Srila Jiva Goswami, mais tarde, acharyas como Srila Vishwanath Chakravarti Thakur
confirmam as mesmas verdades, né? Então, a cada geração de acharyas, eles vão explicar, vão expandir o significado esotérico do que os acharyas anteriores explicaram, mas eles também vão confirmar as palavras que já estão imortalizadas pelos mestres espirituais anteriores. Em suas orações ao mestre espiritual, Srila Vishnu Chakravarti Thakur confirma que todas as escrituras reveladas aceitam o mestre espiritual como sendo idêntico à personalidade de Deus, né? Então, Sakshat Hari Tana Samasta Shastra Utasta Bhavyata Eva Sarvi, né? Que todos os Shastras, Sakshat Hari Tena Samasta Shastra, todos os Shastras confirmam que o mestre espiritual é idêntico à personalidade de Deus, porque ele é um servo queridíssimo e muito íntimo do Senhor. Portanto, os Gaudiya Vaishnavas adoram Srila Gurudeva, o mestre espiritual, à luz dele ser o servo sublime, né, da personalidade de Deus. Em todos os textos antigos a respeito do serviço devocional e nas canções mais recentes de Srila Narottam Das Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur e os outros Vaishnavas imaculados, o mestre espiritual sempre é considerado ou uma das companheiras íntimas de Srimati Radharani ou uma manifestação de Srila Nityananda Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Então Srila Prabhupada está fazendo um comentário imortal, como tudo que emana da boca de lótus no Vaishnava, do calibre de Srila Prabhupada. Então essa última frase, ela é importantíssima para nós entendermos como devemos trilhar o caminho de Bhakti, né? Que Srila Prabhupada está dizendo que, segundo todos os textos sagrados da tradição védica e também segundo as canções lindíssimas no mundo contemporâneo, século XVI, XVII, XVIII, XIX, até agora, século XX, XXI, todas as canções desses grandes acharyas, elas dizem que o mestre espiritual, ele é sempre considerado ou uma das companheiras íntimas de Srimati Radhika, ou uma Manjari, Guru Manjari, ou a representação manifesta de Srila Nityananda Prabhu. Então assim a gente pode saber perfeitamente quem é Gurudeva, né? Gurudeva, de forma alguma, é uma pessoa comum. Aí Srila Krishnadas Kaviraj Goswami continua explicando Guru Tata. Shiksha Guru Keta Jani Krishnera Swarupa Antaryami Bhakta Shvesta Eiduirupa. Deve-se saber que o mestre espiritual instrutor é a personalidade de Krishna. O Senhor Krishna se manifesta como a super-alma e como o maior devoto do Senhor. Então, Shiksha Guru Keta Jani Krishnera Swarupa. Krishnera Swarupa. Shiksha Gurudeva. Como Mahaprabhu, ele é o nosso supremo Shiksha Gurudeva, Nityananda Prabhu, Narottam Das Thakur, Srila Lochan Das Thakur, todos esses grandes poetas Vaishnavas, todos Shuddha Bhaktas, todos eles são nossos Shiksha Gurudevas, e eles são a personalidade de Krishna. Eles são a representação, a manifestação da própria personalidade de Krishna perante as almas afortunadas que se refugiam em seus pés de lótus. E Antaryami Bhakta Shvesta Eiduirupa. Krishna se manifesta de duas maneiras. Ele se manifesta como super-alma e como o seu devoto mais elevado, Shvesta. Shvesta seria assim como o superlativo de querido, né? O mais querido, Bhakta Shvesta. Então Krishna, ele é ilimitadamente misericordioso. Ele nunca deixa a diva desamparada, desassistida, né? Ele está sempre acompanhando os passos da diva
e com a super-alma ele observa os movimentos da consciência daquela diva, e se a diva escolhe indagar sobre a sua própria vida espiritual, sobre a sua identidade espiritual, então o Gurudeva se manifesta. Ele se manifesta no coração, mas como a diva está coberta por avidya, por ignorância, não consegue destrinchar perfeitamente a sua identidade, então Antaryami, a Super-alma, se manifesta como Bhakta Shreshtha, o melhor devoto. Então Prabhupada vai fazer um comentário importantíssimo também, que ele diz assim: Srila Krishnadas Kaviraj Goswami afirma que o mestre espiritual instrutor é um representante fidedigno de Shri Krishna. O próprio Shri Krishna nos ensina como mestre espiritual instrutor no nosso íntimo, e também ele se exterioriza. No nosso íntimo ele ensina como Paramatma, nosso companheiro constante, e externamente ele nos ensina da Bhagavad Gita como mestre espiritual instrutor. Olha que fofinho, né? Então Krishna na Bhagavad Gita é nosso Shiksha Guru. Há dois tipos de mestres espirituais instrutores. Um é aquela pessoa liberada, plenamente absorta em meditação no serviço devocional, e a outra é aquele que invoca a consciência espiritual do discípulo por meio de ensinamentos relevantes. Um é o Vaishnava, que está num estágio de desenvolvimento espiritual está plenamente absorto, meditando no serviço devocional, consciência interna, né? Ele está fazendo seu sadhana, está fazendo seu bhajana, né? Com consciência interna. E o outro, o Shiksha Guru, é que invoca a consciência espiritual do discípulo por meio de ensinamentos, de instruções relevantes. Deste modo, os ensinamentos quanto à ciência da devoção são diferenciados em termos das maneiras objetiva e subjetiva de compreender. O Acharya, no sentido verdadeiro do termo, que é autorizado a entregar Krishna, né? Ele enriquece o discípulo com pleno conhecimento espiritual e, deste modo, desperta o discípulo para as atividades do serviço devocional. Então aqui Srila Prabhupada está falando de coisas muito profundas, né? Ele está falando que os ensinamentos quanto à ciência da devoção são diferenciados em termos das maneiras objetiva e subjetiva de compreender, né? Porque o mundo espiritual é um mundo subjetivo, né? É um mundo subjetivo porque o mundo espiritual, tudo no mundo espiritual é um princípio consciente, né? Tudo que você vê no mundo espiritual, tudo que está à volta de Krishna é um princípio consciente com o qual Krishna pode ter um relacionamento. Então essa é a maneira subjetiva de compreender, né? Então só um Vaishnava puro da mais alta ordem ele é capaz de entrar no coração do discípulo, seja um Diksha discípulo ou um Shiksha discípulo, né? Então ele é capaz de entrar no coração do discípulo e mostrar para o discípulo: olha aqui exatamente quem você é, qual é o seu nome, onde você mora, quem são seus pais e assim por diante, né? Qual é a sua verdadeira identidade no mundo transcendental, né? Quando, aprendendo do mestre espiritual autorrealizado, o discípulo se ocupa a serviço do Senhor Vishnu, o serviço devocional funcional começa, né? Sadhana Bhakti, serviço devocional funcional. Os procedimentos desse serviço devocional são conhecidos como avideya, ou ações que nós devemos realizar. Nosso único refúgio é o Senhor Supremo, e aquele que nos ensina como nos aproximarmos de Krishna é a forma funcional da personalidade de Deus, né? Ou é a forma pela qual nosso relacionamento com a personalidade de Deus funciona. Não há diferença entre o Senhor Supremo que dá abrigo e
os mestres espirituais iniciadores e instrutores. Aquele que tolamente discrimina entre a Krishna, Shiksha Guru e Diksha Guru, comete uma ofensa na execução do seu serviço devocional. Então são ensinamentos muito sublimes que nós devemos ter toda a atenção, né, carregar na nossa consciência, noite e dia, quando eu estou diante do meu Gurudeva, como eu vou me comportar, né? O que eu vou falar para ele, o que eu vou perguntar para ele, como eu vou observar, como eu vou encará-lo. Então isso aqui que Srila Prabhupada e Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, eles estão fazendo esse tipo de observação para iluminar nossa consciência. Srila Sanatana Goswami, Prabhupada continua, é o mestre espiritual ideal, pois ele entrega ao discípulo o refúgio dos pés de lótus de Madana Mohana. Muito embora sejamos incapazes de viajar, even though one may be unable to travel on the field of Vrindavan, muito embora sejamos incapazes de viajar no campo de Vrindavana, por termos nos esquecido de nosso relacionamento com a Suprema Personalidade de Deus, podemos ter uma oportunidade adequada de ficar em Vrindavana e obter todos os benefícios espirituais de Vrindavana pela misericórdia de Srila Sanatana Goswami. Uau! O Prabhupada está revelando coisas muito íntimas, né? Está dizendo como a gente deve se refugiar em Srila Sanatana Goswami, porque ele é o mestre espiritual ideal. Ele representa aquele que nos dá a videia, que nos ensina o processo de Bhakti. Aí depois Prabhupada fala, Shri Govindaji atua exatamente como Shiksha Guru, o mestre espiritual instrutor, ensinando a Arjuna a Bhagavad Gita. Uau, que lindíssimo, né? Ele é o preceptor original, pois ele nos dá ensinamentos e uma oportunidade de servi-lo. O mestre espiritual iniciador é uma manifestação pessoal de Srila Madana Mohana Vigraha, o mestre espiritual iniciador. Ao passo que o mestre espiritual instrutor é uma representação pessoal de Srila Govindadeva Vigraha. Então o mestre espiritual iniciador, que dá a videia, ele planta no coração do discípulo, né, a semente de Abhideya. Ele é uma manifestação pessoal de Srila Madana Mohana Vigraha. Então, quando nós formos à Índia, quando nós estivermos em Braj, e mesmo quando nós não estivermos em Braj, nós devemos nos refugiar aos pés de lótus de nosso mestre espiritual iniciador, que é uma manifestação pessoal da própria Radha, Shri Radha Madana Mohana. E quando nós nos encontrarmos com o nosso mestre espiritual instrutor, devemos nos refugiar em Srila Govindadeva. Essas duas deidades são adoradas em Vrindavana. E Srila Gopinath é a atração máxima então Srila Gopinath, que é a deidade que rege, que preside o reino de Prema Prayodhana, de Prema Bhakti, de amor puro por Krishna, a meta máxima da vida. Ele é a atração máxima na compreensão espiritual. Jai Srila Prabhupada, Patitapana Ki Jai, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Prabhu Ki Jai. Aí agora, um verso falado por Uddhava para Krishna no 11º canto de Srimad Bhagavatam. Naivopayanti upachitin kavayas-tavesha Brahmayushapi kritam vrida muda smarantaha yonta bahistanurbitam ashubham vidhanvam acharya chaita vapusha swagatim vyanakti. Ó meu Senhor, os poetas e peritos transcendentais, e peritos na ciência espiritual não poderiam expressar plenamente a dívida que tem para com você, mesmo que eles fossem dotados da vida prolongada de Brahma, pois você se manifesta sob dois aspectos,
externamente como o Acharya e internamente como a super-alma, para salvar o ser vivo corporificado, orientando sobre como se aproximar de você. Uau! Então, Uddhava está dizendo que mesmo que esses grandes poetas transcendentais e aqueles grandes rishis, os conhecedores da ciência espiritual, mesmo que eles tenham uma vida de Brahma, que equivale ao tempo da existência do universo inteiro, eles não iam conseguir expressar plenamente a dívida que eles têm para com Krishna. Pois Krishna aparece para todos nós sob esses dois aspectos. Externamente, Acharya Deva, né? E internamente, Supralama. Então esse verso do Srimad Bhagavatam foi falado por Shri Uddhava depois que ele ouviu Krishna lhe ensinar tudo o que é necessário quanto ao yoga. Bhagavatam. Aí agora, Krishna Das Kaviraj Goswami vai citar um dos 4 versos mais importantes da Gita, que é o Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 10. Então são os versos 8, 9, 10 e 11. São 4 versos que contêm todo o significado esotérico da Gita. Ou seja, esses versos são como sutras, são como verdades filosóficas condensadas que apresentam a essência perfeita de todas as Upanishads. Então, muito importante esse verso. Tesham satata yuktana bhajatam pitipurvatam yadami buddhyogantam yenamam upayanti te. Então, Krishna está falando para Arjuna, para aqueles que estão constantemente devotados a mim, servindo-me com amor, eu lhes dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam. Priti purvakam. Eles estão em êxtase amoroso. Priti purvakam. E eles estão fazendo o que? Bhajatam. Eles estão prestando serviço devocional a Krishna. E eles estão satata yuktanam. Eles estão sempre ocupados dessa maneira. Então o que Krishna faz? Dadami. Dadami buddhyogantam. Eu lhes dou a verdadeira compreensão, a verdadeira inteligência, Buddha Yoga, tam yena, pela qual mam upayanti vir a mim, por essa inteligência que o próprio Krishna dá para esses devotos puros, eles podem vir a ele, vir a Krishna. Então Prabhupada comenta que este verso da Bhagavad Gita afirma claramente como Govinda Deva ensina o seu devoto filho digno. Que Govinda Deva, ele é Krishna que está agindo como Shiksha Guru na Gita. Mas Govinda Deva também é a deidade que preside sobre Sambandha. Então, sem Sambandha, sem você conhecer a sua verdadeira identidade, como é que você vai poder servir a Krishna? Você precisa conhecer a sua identidade e a identidade de Krishna. E você precisa conhecer qual é a interação que pode haver entre essas duas personalidades, você mesmo e Krishna. O Senhor declara que, pela iluminação no conhecimento teísta, ele concede apego a ele àqueles que constantemente se ocupam em seu transcendental serviço amoroso. Esse despertar de consciência divina encanta o devoto, que desta maneira saboreia sua doçura transcendental eterna. Ras, Bhakti Ras. Semelhante despertar é concedido apenas àqueles convencidos pelo serviço devocional quanto à natureza transcendental da personalidade de Deus. Então a gente prestando seva, a gente fazendo Guru Seva, Nama Seva, Prashada Seva, prestando serviço devocional, aos poucos a gente desenvolve Nishta, essa Guru Nishta, Nama Nishta,
Krishnanista, essa fé estável no santo nome, em Gurudeva, em Krishna, e é dessa maneira que a gente pode conhecer a natureza transcendental da personalidade de Deus, e quando a gente conhece a natureza transcendental da personalidade de Deus, então a nossa consciência fica assim como sendo bombardeada de êxtase, né, injetada por um fluxo cada vez mais constante de êxtase. Né? Então esses devotos sabem que a verdade suprema, a pessoa que é plenamente espiritual e poderosa, ela é singular e inigualável, e que essa personalidade suprema tem sentidos transcendentais. Ele é o manancial de todas as emanações, ele é Avatari. Esses devotos puros, sempre imersos em conhecimento de Krishna e absortos em consciência de Krishna, eles trocam pensamentos e compreensões como grandes cientistas trocam seus pontos de vista e tratam dos resultados de sua pesquisa em academias científicas. Então, Tesham Sakataritanam Bhajatam Pritipurvakam. Essas trocas de pensamentos com relação a Krishna dão prazer a Krishna, e por isso, por isso favorece esses devotos com toda a iluminação. Então, quando nós estamos reunidos, aqui Srila Prabhupada está falando do que vem a ser verdadeira sangha. Verdadeira sangha, verdadeiro convívio, se nós queremos realmente estar na plataforma, no patamar sublime do Bhakti, é quando nós estamos iluminando uns aos outros. Eu leio alguma coisa, eu ouço alguma coisa do meu Gurudeva, de um irmão espiritual, de uma irmã espiritual, e eu compartilho esse néctar que eu ouvi com outro irmão espiritual, com outra irmã espiritual. E dessa forma, a minha vida se torna auspiciosa, né? A minha vida se torna plenamente auspiciosa. Por isso que Srila Rupa Goswami explica que Kleshagni Shubhada, né? Que são duas primeiras características de quem está realmente praticando o Bhakti, que essa pessoa, ela atinge Kleshagni, que todas as kleshas, todos os sofrimentos por causa de seu aparabha karma e prarabdha karma, de suas reações pecaminosas já manifestas e ainda não manifestas, tudo isso é klesha agni, tudo isso é queimado, transformado em cinzas. Então, assim, essa pessoa que está realmente praticando o Bhakti, o primeiro resultado que ela obtém, não que ela esteja desejando isso, ela está querendo cada vez mais seva, mas mesmo assim o primeiro resultado que ela obtém é que o seu sofrimento se esvai. E o segundo é Shubhada, é que Bhakti dá a essa mesma pessoa, esse Bhakta, a esse devoto ou a esse devoto, Bhakti me dá auspícios, tudo se torna auspicioso na sua vida. Para onde quer que ele olhe, para onde quer que ela olhe, tudo é auspicioso. Então essa é a glória suprema de Bhakti Devi. Né? Nós vamos encerrar por aqui hoje, pela misericórdia de Guru Goranga. Né? E vamos assim, nós que estamos reunidos, vamos procurar vibrar o nosso coração, desejando que possamos nos reunir sempre que Gurudeva nos permitir, né? E sempre que nós nos reunirmos, tentarmos transformar essas reuniões em momentos auspiciosos para que nós possamos absorver um pouquinho mais desse oceano de conhecimento transcendental que eles estão nos dando por sua misericórdia motivada. Então nós vamos continuar no próximo encontro, no verso 150. Ok, então, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nika Gopananda Shri Radha Madhava Ji ki jai, Guru Mahaprabhu Nityananda Prabhu ki jai, Nika Gopananda Dandavata Sanchi Kaupatuvasa Kripa Sindhu Bheva Cha Pachitana Purnabhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Radha.